Vamos abrir comigo o Salmo de número 116, e hoje nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 8. Ele diz aí o seguinte: Amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e minha súplica. Ele inclinou para mim os seus ouvidos, por isso o invocarei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Versículo 4. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor guarda os simples. Eu estava abatido, mas Ele me livrou. Volta, minha alma, para teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste minha alma da morte, meus olhos das lágrimas e meus pés da queda. Amém, irmãos? Podemos ler até aqui, neste momento. E eu gostaria de ressaltar aqui este Salmo de Davi. Vejam que bonito como ele começa este Salmo. Ele começa declarando o amor dele a Deus, o amor que ele sentia por Deus, um amor tão grande, um amor tremendo por tudo aquilo que Deus é, mas também por aquilo que Deus fez na vida do salmista Davi. E por aquilo que Deus fez na vida do salmista, ele vai declarando todas as coisas, ele vai recitando todas as coisas que Deus fez por ele. E aí ele começa no versículo 1 mesmo, dizendo: Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Ele inclinou para mim os seus ouvidos, por isso o invocarei enquanto viver. Vejam que bonito, queridos irmãos, que o primeiro motivo que Davi nos dá aqui do porquê que ele ama a Deus é que Deus é um Deus que nos ouve em todos os momentos. Deus é um Deus que inclina os seus ouvidos. Além disso, ele tem ouvidos, porque os deuses, os falsos deuses, não têm ouvidos. A própria palavra nos diz, não é mesmo, que os deuses feitos de barros e por mãos de homens têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem, né? E eles não podiam, naquele caso, quando o Senhor estava falando para Israel, não podiam ouvir as súplicas de Israel. E até hoje eles não podem ouvir as nossas súplicas, eles não podem nos socorrer. Só existe um Deus que pode nos socorrer, e esse nome é Jesus Cristo. E aqui nós precisamos ter isso ainda nas nossas mentes, que Deus continua nos ouvindo, Deus continua ouvindo as nossas orações, continua sondando os nossos corações. Ele sabe aquilo que nós estamos pensando, Ele sabe aquilo que nós estamos sentindo, Ele sabe de todas as coisas. E vejam que interessante o que ele vem falando aqui no versículo 3. Quão angustiada estava a alma de Davi, quão triste estava o seu espírito, o seu coração. Pois ele fala que cordéis da morte, ou seja, cordões, cordas da morte estavam me cercando. Será que você já se sentiu assim, querido? Eu já me senti assim por diversas vezes e em diversos momentos, sem um sentido na vida, sem um rumo a qual seguir, olhando para todos os lados, olhando para todas as situações que estavam ao meu redor e pensando: Senhor, o que pode me livrar? Na verdade, na época em que eu não era cristão, eu nem podia pensar: Senhor, o que pode me livrar? Eu simplesmente olhava para mim mesmo e pensava: de onde me vem o socorro? De onde eu posso tirar essa tristeza, essa angústia que está na minha alma tão grande? A minha alma está gritando, ela precisa de um socorro, ela precisa de algo ou alguém. Onde eu posso buscar isso? E aqui é exatamente esse sentimento que o salmista
tem neste momento. Cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Ou seja, imaginem, queridos, que a alma e o coração deste homem, neste momento, estão completamente sem poder ter um socorro, está sendo apertado, está sendo angustiado em todos os momentos. Ele talvez não tenha nem mesmo capacidade de dar um suspiro e uma respiração sem sentir tristeza em sua alma. Você está se sentindo assim nessa noite? Você está aí do outro lado nos ouvindo, passando por essas necessidades, ou você conhece de alguém que está assim neste momento? Porque sabemos, queridos, que as situações que estão à nossa volta, elas nos sufocam, elas prendem a nossa respiração. Não sabemos ou não temos esperança qualquer no mundo lá fora. A nossa única esperança está em Deus. E foi isso que o salmista Davi fez, quando no versículo 4 ele nos diz: então invoquei o nome do Senhor dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Se você se sente assim nessa noite, eu tenho algo para lhe dizer. Somente Deus pode livrar a sua alma. A vacina pode te livrar ou pode te salvar do vírus que está por aí, mas a sua alma, somente Deus pode salvar. Somente Deus pode tirar a angústia da sua alma. Somente o Senhor Jesus Cristo pode dar água a quem tem sede e pão para aqueles que têm fome na alma. Como está a sua alma hoje? Como está o seu coração? Ele se sente sufocado, apertado pelas angústias que você tem enfrentado na sua vida? Deus é suficiente para livrar a sua alma. Foi isso que aconteceu com o salmista. Versículo 5 ele diz: piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus é misericordioso. Versículo 6, o Senhor guarda os simples. Eu estava abatido, mas Ele me livrou. Vejam que bonito que é esse salmo, porque ele começa dizendo que a alma dele estava completamente abatida, que a alma dele estava completamente angustiada, o coração dele não tinha alegria, era pura tristeza, profunda tristeza, mas ele clamou a Deus e Deus o livrou. Ele se encontrava abatido, mas Deus o levantou. E esse mesmo Deus de Davi continua sendo Deus nas nossas vidas. Ele continua levantando o abatido, ele continua dando forças ao que está desanimado, ele continua animando aquele que está cansado. Esse é o nosso Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque nós temos esse Deus nas nossas vidas. Eu não sei por qual situação que você pode estar passando nessa noite, eu não sei qual é a dificuldade que você pode estar enfrentando na sua vida, mas eu gostaria de dizer uma coisa: Deus é capaz de te livrar e de te ajudar no que você está passando. Invoque o nome do Senhor, clame pelo nome do nosso Deus, assim como fez Davi. Clame, ore conosco essa noite. E nós estamos aqui para orarmos pela sua vida, e eu estou aqui também para orar pela minha vida, porque eu necessito desse Deus dia após dia. A minha alma também se angustia, a minha alma também se entristece, porque o salmista Davi era um homem de Deus. Sabemos disso, reconhecemos isso, que ele era um homem que conhecia o Senhor, mas mesmo assim a alma dele ainda passava por problemas e dificuldades. Nenhum de nós está livre com relação às angústias da nossa alma, mas Deus nos livra de todas elas. Deus nos dá esperança em meio à total desesperança. Vamos para o versículo 7. Volta a minha alma para teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Olha que engraçado como ele conversa com a alma dele. O salmista ele conversa com a alma. Ele fala o seguinte: alma, você estava triste, você estava angustiada, mas pode voltar para o seu repouso, descansa, fica alegre novamente.
porque o Senhor te fez bem. Queridos, eu sou a prova viva de que eu posso dizer isso para a minha alma constantemente, porque o Senhor fez muitos bens na minha vida, continua fazendo e vai fazer ainda mais por mim. E não somente por mim, mas por todos aqueles que andam em seus caminhos, por todos aqueles que têm o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Porque nós somos filhos de Deus através de Jesus. E como seus filhos, Ele continua nos tratando bem. Ele continua nos fazendo o bem. Por isso, nele, no Senhor, a nossa alma pode repousar, a nossa alma pode descansar tranquilamente. E aí eu tenho uma pergunta. Eu não sei se existe alguma pessoa que está nos assistindo nesse momento que não tem o Senhor Jesus Cristo na sua vida. Você pode repousar a sua alma? Você tem descanso para a sua alma? Jesus é o único que pode trazer descanso para a nossa alma. Ele nos traz o bem da nossa salvação. O primeiro bem e o maior bem de todos. Porque quais respostas nós temos para o fim das nossas vidas? Ainda que a vacina venha, ainda que essa pandemia acabe e que tudo passe, ainda assim o homem morrerá. Seja na sua mais avançada idade ou muito jovem, ainda assim o homem morrerá. E que resposta daremos para a nossa alma angustiada que anseia pela eternidade? Senão o Senhor Jesus Cristo como Salvador das nossas almas, como aquele que nos traz a eternidade em paz para as nossas almas, a eternidade com Deus, repouso, repouso e repouso. É o que todo cristão tem, porque sabe o destino da sua alma. E por fim, o versículo 8 ele diz: porque tu, Senhor, livraste minha alma da morte, meus olhos das lágrimas e meus pés da queda. Aqui no versículo 8, o salmista Davi está dizendo a respeito da alma dele, da vida dele nessa terra, neste plano. Por isso que ele diz: livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas. Ou seja, aqui ele estava chorando, ele estava passando por necessidades, por ameaças de morte, mas mesmo assim o Senhor livrou a alma dele da morte, livrou os olhos deles das lágrimas. E os pés dele que iriam cair, o Senhor também livrou. Tudo isso o Senhor pode fazer por nós. O Senhor pode fazer por aqueles que invocam o seu nome.